Para não depender dos Estados Unidos, a Comissão Europeia prepara pacote bilionário para a defesa militar própria. Os valores partem de 150 bilhões de euros e podem chegar a 800 bilhões de euros. É mais um projeto que tem a assinatura de Ursula von der Leyen. Vamos acionar o correspondente do Jornal da Oeste na Europa, Sérgio Tavares, conversará aqui conosco. Segundo a presidente da Comissão Europeia, o continente precisa se rearmar. E aí vem aquela pergunta, né? Qual é a adesão dos líderes em relação a essa ideia? Sérgio Tavares, boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso Jornal da Oeste. Boa tarde, Geisiane. Essa é uma pergunta muito importante, mas deixem-me só, antes de entrar em pormenores sobre essa medida proposta por Ursula von der Leyen, é importante contextualizar os nossos ouvintes e lembrar que Ursula é a mesma que, por exemplo, na chamada pandemia, ela participou em vários negócios obscuros na compra de vacinas Covid aqui para a Europa, com os contratos a serem negociados diretamente por ela e Albert Bourla, CEO da Pfizer, por SMS. E com o marido de von der Leyen, Heiko von der Leyen, na altura a trabalhar diretamente com as farmacêuticas, ou seja, já nessa época da pandemia ela mexia com negócios de bilhões e a lucrar dentro da própria casa. E lembremos que, por exemplo, na pandemia ela mandou encomendar 6 doses de vacinas para cada europeu e ela defendeu a vacinação obrigatória e compulsiva, incluindo bebés e crianças, para que o lucro ainda fosse maior. E então, esta é a mesma von der Leyen que agora quer armar a Europa e alimentar a guerra. Mas, por exemplo, nessa época da pandemia, esses contratos foram tornados públicos e ela foi apanhada, está a ser investigada por conflitos de interesses, por corrupção e afins. Portanto, agora não admira que depois dela ter querido lucrar na pandemia com negócios obscuros, ela queira agora alimentar o lobby armamentista e ela quer manter a todo custo a guerra na Ucrânia. Vocês viram que em 3 anos nunca, em situação alguma, assistiram à União Europeia a propor negociações de paz. Nunca. Tudo o que nós vimos foi sempre o envio contínuo de armas, dinheiro, muitos milhões. Até assistimos, logo no início da guerra, àquelas célebres imagens em 2022, em que ela anunciou o primeiro pacote de envio de milhões e de armas, e ela fez esse anúncio com sorrisos, com palmas, a rejubilar, como se estivesse a gostar que a guerra tivesse começado. Foram, na altura, imagens inacreditáveis, porque o povo ucraniano sofria, o mundo sofria por compaixão, e ela, ao lado de Justin Trudeau, anunciava o envio de milhões com sorrisos e com aplausos. E então agora, 3 anos depois de tanta destruição, de tanta morte na Ucrânia, continuamos a não ouvir uma única palavra de paz por parte desta mulher, Ursula von der Leyen. Numa altura em que o mundo inteiro tenta chegar a essa solução, ela agora sai-se com outra solução diferente. Ela quer criar um exército europeu, diz que é preciso continuar a armar a Ucrânia a todo o custo e quer continuar a contribuir então para um ambiente de guerra e de medo. E por isso mesmo ela apresentou esta semana, como referiste muito bem, Geisiane, um pacote de defesa de 800 mil milhões. 800 mil milhões de euros, antes agora da Cimeira dos Líderes da Europa que vai ocorrer na quinta-feira, e ela faz isto depois dos Estados Unidos terem anunciado que iriam suspender toda a ajuda financeira à Ucrânia, e já o fizeram, porque os Estados Unidos defendem que é hora de encontrar a paz e não de alimentar a guerra. E então, Ursula von der Leyen vai no sentido oposto, e ela quer, inclusive, enviar tropas europeias para o território ucraniano, o que vai aumentar o risco de uma terceira guerra mundial. E essa, ainda por cima, é uma posição que é apoiada por França e Reino Unido, mas depois que, felizmente, não conta com o apoio de outros países, como, por exemplo, a Itália. A primeira-ministra Giorgia Meloni anunciou que rejeita essa possibilidade. Ela disse, e cito, vocês podem ir, mas não contem com os nossos soldados. Seja como for, então, não sabemos aqui na Europa de onde é que virão esses 800 mil milhões que ela quer gastar em armas, em guerras e num exército europeu. O que sabemos é que vai sair, com certeza, do bolso dos contribuintes europeus, e alguém, tal como aconteceu na pandemia, no negócio das vacinas, e que ela liderou, alguém vai ganhar muitos milhões agora
com este negócio das armas, porque estamos a falar, como eu disse, de 800 mil milhões. E é por isso que aqui na Europa, então, respondendo à tua pergunta, ela é vista como um autêntico demónio, é vista como a personificação máxima do mal, ela consegue até já superar outros vilões como Klaus Schwab ou George Soros. E para azar de nós aqui na Europa, ela foi recentemente reeleita como presidente da Comissão Europeia. Mas finalizando, e deixem-me só dizer que entretanto, e devido à pressão de Donald Trump, aqui na Europa começa-se cada vez mais a falar em negociações de paz, ao contrário do que Ursula von der Leyen faz, e então já se preparam vários cenários para esse acordo, já se prevê até o pós, por exemplo, a Finlândia veio esta semana propor que a Ucrânia entre automaticamente para a NATO, para a OTAN, se a Rússia quebrar um eventual cessar-fogo após um acordo, e posso também dizer-vos que em relação a Donald Trump, após o célebre episódio na Sala Oval da Casa Branca, onde Zelensky e Donald Trump discutiram nos últimos 8 minutos de uma reunião de 49 minutos, aqui na Europa as televisões apressaram-se a mostrar apenas esses minutos finais, essa troca de palavras acesas, e não mostraram os outros 41 minutos de mensagem de cordial de paz de Donald Trump. Para quê? Para manchar a imagem de Trump e para fazer de Zelensky um pobre coitado. Só que acontece que as notícias de hoje aqui na Europa mostram que a força de Trump vai prevalecer e Zelensky veio hoje pedir tréguas a Trump. Palavras de Zelensky, e cito: estamos disponíveis para trabalhar sobre a forte liderança do presidente Trump. Fim de citação. Ou seja, Donald Trump a sair por cima, e parece que esse acordo vai mesmo acontecer, e da forma que os Estados Unidos querem, seja ou não a melhor forma para os interesses ucranianos, porque isso é discutível, sabemos que a América põe sempre os seus interesses em primeiro lugar, mas o importante é que venha a paz e que acabe a destruição e a morte, isso é o mais importante. E é o que parece então que Ursula von der Leyen não quer de maneira nenhuma.